Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Mesmo com tabu, retrospecto recente do Corinthians é ruim no Majestoso. Apesar do bom momento, com a liderança do Campeonato Brasileiro e do seu grupo da Copa Libertadores, o Corinthians tem um péssimo retrospecto recente diante do seu próximo adversário, o São Paulo. Nos últimos 5 majestosos, a equipe não venceu nenhuma partida e só marcou 3 gols. Neste ano, os times se encontraram 2 vezes pelo Campeonato Paulista, com 2 derrotas, a primeira por 1-0 e a segunda, na semifinal da competição, por 2-1, quando acabou eliminado. Em ambos os jogos, o time já era comandado por Vitor Pereira. O português, aliás, estreou contra o tricolor no dia 5 de março. Antes disso, em 2021, as equipes se encontraram mais 3 vezes. O Timão perdeu mais um jogo, 1-0, e empatou outros 2, 0-0 e 2-2. Diante disso, nos últimos 5 clássicos, são 2 empates e 3 derrotas. Confira abaixo todos esses resultados mais detalhados. Corinthians 2-2 São Paulo, Campeonato Paulista de 2021, maio, gols de Luan e Gustavo Silva. Corinthians 0-0 São Paulo, Campeonato Brasileiro de 2021, junho, São Paulo 1-0 Corinthians, Campeonato Brasileiro de 2021, outubro, São Paulo 1-0 Corinthians, Campeonato Paulista de 2022, março, estreia de Vitor Pereira, São Paulo 2-1 Corinthians, semifinal do Campeonato Paulista, março, gol de Jô. A última vitória do Timão sobre o São Paulo aconteceu em 13 de dezembro de 2020, pelo Brasileirão. Na ocasião, Otero deu os números finais à partida, que aconteceu na Neoquímica Arena. Mesmo diante dos recentes resultados negativos, o Corinthians mantém um tabu em sua casa. O São Paulo nunca venceu na Arena. São 15 jogos disputados por lá até agora, com 10 vitórias e 5 empates. Diferentemente dos 2 majestosos passados, o técnico Vitor Pereira vive um novo momento no clube, com uma sequência de 7 jogos sem perder, 4 vitórias e 3 empates. O alvinegro é líder do Brasileirão, com 13 pontos, e do grupo e da Libertadores, com 8 pontos. Rogério Ceni perdeu a oportunidade de testar novos nomes. Na noite da última quinta-feira, 19, o São Paulo recebeu e venceu o Jorge Wilstermann, por 3-0, em partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022. Com 2 gols de Rodrigo Nestor e 1 de Patrick, o tricolor garantiu a liderança do seu grupo e sua vaga no mata-mata da competição. Na Live do São Paulo, transmitida pelo All Sport após os jogos do tricolor, os jornalistas Marcelo Razan, Menon e Gabriel Perecini debateram a respeito da escalação que Rogério Ceni mandou a campo. Na visão de Perecini, o treinador acabou deixando a oportunidade de dar minutos a novos jogadores de lado. O Jorge Wilstermann já estava eliminado e é uma equipe que demonstrou muitas fragilidades, além de estar focada somente nos compromissos do campeonato boliviano. Diante disso, o São Paulo perdeu uma grande oportunidade hoje. Vemos as entrevistas do Rogério Ceni e ele reclama com razão de ter muitos jogos e calendário apertado, mas ele teve uma excelente oportunidade para poupar diversos jogadores, sejam titulares ou com minutagem alta, mas desperdiçou, começou dizendo Gabriel Perecini. O que vimos foi um banco de reservas repleto de titulares ou potenciais titulares e um time titular repleto de jogadores que têm uma minutagem relevante na temporada como, por exemplo, Rafinha, Wellington e Patrick. Até que ponto valia a pena isso tudo? Eu nem critico a utilização do Nestor e do Nicão, uma vez que estão voltando de lesão. Era uma partida que valia muito pouco, completou o jornalista. Em seguida, Gabriel Perecini disse qual seria a sua opção para a partida caso fosse o treinador. Depois do jornalista, Menon deu sua opinião a respeito da escolha de Rogério Ceni e relembrou o tempo de descanso da equipe para o jogo contra o Corinthians. Eu acho que um time mesclado com reservas de pouca minutagem e jogadores da base teria feito com tranquilidade a missão do jogo de hoje. O primeiro gol do Nestor pareceu aqueles treinamentos em que os jogadores têm que driblar o cone e tentar a finalização.
Caberia uma rodagem maior do elenco, disse Perecini. O Corinthians jogou 2 dias antes, então era a chance do Rogério Ceni equiparar o tempo de descanso dos jogadores. Não dá para entender algumas escolhas como, por exemplo, o Rafinha como titular. Não sei se ele está querendo colocar alguma dúvida no técnico rival para o duelo do final de semana ou coisa do tipo. A melhor maneira de esconder tudo isso do Corinthians era não jogar ninguém, afirmou Menon. Galera, vocês acharam que o Rogério Ceni deveria ter testado outros JOGAORES? Para mais notícias acesse o link na descrição.